Falando de três assuntos que acho que agora concernem aos dois, assim. Um é tradução, né? Vocês já traduziram muitas coisas juntos e livrões, assim, David Mitchell, David Foster Wallace, Vine Welch, né? Como foi descobrir um autor como o David Foster Wallace e quão importante ele é para vocês? E aí? Acabou de fazer há 2 dias fez... Aniversário da morte, dia 12. Dia 12? Quantos anos que fechou? Foi 2008. Foi de 8, né? 2008, né? Ou 9? 8. 2008. Nossa, já faz 8 anos. Foi a primeira anos. vez que eu saí quando meu filho tinha um ano, depois que ele nasceu. Eu li o Foster Wallace por causa do Mojo, né? Porque tu que me falou em algum momento, já ouviu falar do Infinite Jest? Eu falei, não, ele romação gigante, que super falado nos Estados Unidos, mas isso já era tipo 2003, quando tu me falou. 2002, 2003. Era tão tarde? Assim? Era porque eu me lembro quando eu li, porque eu fui procurar o livro pouco tempo depois que tu me falou, alguns meses depois. E eu li ele em 2003, um pouco antes de 2004, porque eu me lembro. Eu li essa época a primeira vez. Então o livro já existia há quase 10 anos, na verdade. Sim, 97. Mas para mim abriu todo um leque novo de possibilidades de escrever, eu queria imitar ele, enfim, queria ler as outras coisas. E um processo que nunca parou, o que ele deixou escrito, assim, ainda tem muito a provocar, ensinar para mim, assim, acho, não termina. Mas ele, enfim, acho que os dois somos afetados pela coisa da morte dele de uma forma muito intensa, como ocorreu com vários leitores dele ao redor do mundo, né? Então eu entendo muito bem esse fenômeno que houve, porque a gente lia, adorava ele, falava um monte, mas, enfim, o cara tava lá, tipo assim, né? Ele existe e não havia urgência de discuti-lo, porque parecia que ele sempre estaria ali por muito tempo ainda. E quando ele morreu foi tu que me ligou, né? Acho que sim. Ele me apresentou o Foster Wallace e quando morreu me deu a notícia também. E eu estava em Garopaba, meio alheio ao mundo, e aí tocou o telefone. 2 dias depois ia ter a festa de 10 anos do começo do Call. Isso. E foi a festa mais deprimente do mundo pra mim, assim, Sim, eu tava totalmente arrasado. Eu cheguei bêbado, fui ficando sóbrio. Lembra que a gente tomou um rum inteiro? Sim, antes da festa, uma garrafa inteira. Eu cheguei meio, todo mundo era meu amigo, eu te considero. Passou horas, morreu, acabou tudo. Boa festa aquela. E daí, boa festa. Que boa festa. O lugar fechou, né, no dia seguinte, eles fecharam o lugar depois. Mas eu lembro de conhecer... Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do Foster Wallace foi no IRC, que era um... Nem existe hoje em dia, mas era um negócio de conversa que tinha, sabe? Enfim, pro público millennial que não lembra, que era um negócio de chat e tal. Eu participava de um IRC e... Não lembro se nem foi no IRC, foi no Mu. O Mu era era tipo um mundo virtual em texto que existia antigamente também. E eu participava muito do PMC Mu, que era Postmodern Culture Mu, que era de uma universidade, que eu não lembro qual era, mas era do pessoal que estudava pós-modernismo e tal, e era uma cidade virtual em texto, que a gente ficava conversando. Mas eu lembro que quando lançaram, em 97, quando lançou Infinite Jest, todo mundo só falava disso em todos os lugares. Eu falei, preciso ler essa merda um dia. Mas daí eu não lembro exatamente quando que eu comprei. Eu lembro que eu li bem depois, eu li os contos o livro não estava disponível, não ficção. Era gigante. Eu comecei pelo Infinite Jest, foi meio tijolada na cara, assim. Eu fui ler os outros depois, né? E foi muito importante para mim, enfim, aquela voz dele muito incrível, e aquela sensação que muita gente fala de... Parece que é a tua voz ali. É a voz de dentro da cabeça, né? Isso também, quando eu li ele, foi uma das coisas que mais me impactou, assim, como parecia uma encarnação literária do discurso da consciência, principalmente em momentos de ansiedade, de esgotamento intelectual, de desasperação, assim, enfim, de estar exposto ao que está acontecendo hoje. O processo mental de estar pensando nessas coisas, o Wallace parecia que transportava para a página, né? Como ninguém nunca tinha feito. E isso era muito impressionante, como ele conseguia fazer. E, claro, era um talento muito gigante e específico que conseguiu fazer aquilo, né? Tem uma coisa também da ausência de ironia, né? Ele foi um pouco um cara que quebrou essa... Ele usava um pouco, né? Depois ele usava do jeito clássico, mas ele começou a criticar a ironia. Foi meia culpa. Porque ele começou muito... influenciado pelos pós-modernistas americanos e tal, que usam muito ironia, uma das chaves principais deles. E o primeiro livro dele é bem irônico, é maravilhoso também, o Broom of the System, muito engraçado. E ele foi começando, mas no ponto de vista dele era mais no sentido
da ironia na cultura mesmo, né? De como a publicidade, no final dos anos 80, já tinha abraçado a ironia, que historicamente era meio que uma arma de resistência, como, na verdade, sendo a voz do dono mesmo, sendo, enfim... E aí vai dar em personagens como o Antero, por exemplo. Como Antero. Exato, Ele identificou uma força destrutiva da ironia, né? Que ele fala que a ironia aparecia como uma coisa legal, que, enfim, é um recurso retórico maravilhoso para tu dizer coisas, né? Que importam, coisas inteligentes. Mas usado como vinha sendo usado na cultura americana, ele fala, mas que começou a valer para cultura ocidental quase como um todo, começou a se tornar destrutivo, porque ele falava, a ironia ela destrói algo, mas não coloca nada no lugar. Quem enuncia a ironia tem que tomar o cuidado de colocar algo no lugar para que ela não seja um esforço vazio. E ele detectava que a ironia que estava sendo praticada na publicidade, na TV, que se filtrava na literatura, ela estava se tornando meramente destrutiva. Ela não oferecia nada em troca da... Né? Isso poderia ter sido legal por um tempo, mas de repente destruímos várias coisas, vamos em frente, né? E ele começou a falar em que a literatura precisava buscar uma coisa mais moralmente propositiva, mais sincera. Essa foi um pouco a cruzada dele, né? E que ao mesmo tempo esse discurso irônico se aliava a uma coisa de a gente viver numa cultura em que a gente é bombardeado o tempo inteiro de mensagens e coisas de pessoas que não se importam com a gente, enfim, porque querem só vender coisas, e que ao mesmo tempo mascaram isso como um discurso que é super comum hoje em dia, de isso é feito pra você. Tipo, este produto é pra você. E tu não sabe nem quem eu sou, seu filho da puta. Entendeu? Então, ele lidava muito com essa tensão, assim. E de quanto isso era criminoso, quase. Mas ainda, falando do Foster Wallace, eu lembro porque o primeiro livro dele que saiu em português foi o Breves Entrevistas com Homens Hediondos, né? Que eu não achei uma boa escolha, né? Como para ser o primeiro livro dele em português. Porque é o livro mais complicado dele, porque foi o livro que ele escreveu de contos que ele escreveu depois do Infinite Jest. Que ele estava ainda muito decidindo o que eu vou fazer e tal. Então é muito experimental, livro mais experimental dele. E eu... Tem contos ali que eu não consigo nem entender até hoje. Não, eu acho já li que várias Alguns vezes. não dá para entender, alguns são extremamente desagradáveis. Então, se é o teu primeiro contato, tu ganha uma imagem do cara que é meio assim, o cara pega pesado, num sentido meio... Mas, enfim, é um livro que tem isso muito carregado, né? Daí a gente teve essa ideia, né, que a gente conversou e pensou que os textos mais, assim, a gente precisa criar um público para o Foster Wallace se a gente quer que um dia o Infinite Jest saia em português. Daí, o que é mais acessível, mais legal e mais atraente dele? É a não ficção. Daí a gente se juntou e falou, vamos escolher os textos de não ficção que são mais legais de todos os livros e tentar montar e ver se a gente dele aceita, tá? A galera que fez... Eu falei com a gente, ela topou, ela até falou que tinham feito uma coisa parecida na Alemanha, deu certo, ela deu sinal verde total e a companhia acabou bancando o projeto, né? E a gente aí que traduziu os ensaios dele para si. Ficando longe do fato de estar meio que longe de quase tudo. Meio longe de tudo, já está meio que a gente escolheu exatamente os que eram mais legais para justamente tentar criar essa relação do leitor de carinho com ele. Mas eu lembro que foi muito foda traduzir, porque um dos que a gente separou, né? O galera traduziu alguns, traduziu outros, né? Depois a gente se juntou, conversou e padronizou para ficar tudo ok. Mas também chamado O Método. O Método. Já foi usado em várias outras traduções conjuntas. Ou Rod. The Method. Rod Stewart. Enfim, piada interna. No caso do Irvine Welsh. Mas um dos que eu traduzi foi uma coisa supostamente divertida que eu nunca mais vou fazer. Que é um dos textos mais importantes da minha vida. Assim. O famoso texto do navio. O texto do navio. Que quando eu li aquilo, tipo, implodiu minha cabeça 25 mil vezes, porque era muito absurdo, assim, a linguagem que ele usava, e o quanto que eu me identificava, e o quanto que tudo era... Eu demorei 2 meses para passar do primeiro parágrafo. É mesmo? Porque eu sentia um peso de responsabilidade tão grande, assim, eu preciso transmitir essa voz como ela chegou em mim. Como eu vou fazer isso? Daí eu quase fiquei paralisado, assim. Mas aí também, depois que baixou, daí veio um negócio meio espírita, daí vai. Essa é a coisa que eu mais lembro desse processo, assim, foi legal. E vocês estão traduzindo alguma coisa agora? Eu estou traduzindo, eu acabei o do William Vollmann, que é um autor que eu gosto muito também, que não tinha nada de ficção em português ainda, que é o Europe Central, que ganhou o National Book Award, que é sobre a relação da Rússia e da Alemanha ao longo do século XX, desde a Primeira Guerra, um pouquinho antes da Primeira Guerra até a Guerra Fria, e que também é um calhamaço gigante, vai dar perto de 900 páginas.
E eu tô começando agora também, mas também é para fazer em tempo real. O novo do Safer 4. Daí que também vai traduzir o novo? 680 Que acabou de sair, páginas. né? Hã? Que acabou de sair. Saiu essa semana. Se chama Here I Am, não? I Am Here. I Am Here. Que é o, acho que é o que Jacó. Eu também no comecinho, então posso falar errado, mas é uma citação bíblica. Quanto tempo demora para você traduzir um livro de 900 páginas? Depende totalmente do Das condições. texto. O Safer 4 vai ser rápido, porque é muito coloquial, tem muito diálogo e ele não complica muito. E Porque tá aí que eu mais li. um autor que a gente vai ter traduzido, que eu traduzi o em Safer comum, 4. traduzir É. Safer 4 também. E quanto tempo você acha que vai levar? Eu tenho um prazo, eu tenho que traduzir em 2 meses e meio. São 600 e poucas páginas. Mas vai dar. E vai dar tranquilo, assim? Mesmo trabalhando todo dia Não, todo dia escrevendo, terminando o livro. Dá. Esse e dá. tendo vida pessoal e tal? Dá. Se não- é. O terceiro ponto que eu ia falar que... Mas que você- desculpa, mas desculpa. Você não só perguntou, terminar. né? É que assim vai parecer que eu sou o rapidão do samba, é o contrário, né? Eu sou o tradutor mais lento do mercado editorial brasileiro. O Woman que eu entreguei agora, me foi entregue em 2013. E eu comecei em janeiro de 2015 e estou entregando agora. Mas eu já morei em 13 endereços nesse período, em 2 cidades diferentes, enfim, eu tenho sempre justificativa. E sempre fica boa minhas traduções. Então, tudo bem. Então, o terceiro ponto que vocês têm em comum, que eu acho interessante e acaba também, acho que, desaguando na literatura de vocês, são os games, né? Vocês são grandes praticantes dos games e também estudiosos dos games, né? Vou fazer uma pergunta meio besta, assim. Dizem que, eu já ouvi esse truísmo ser algumas vezes repisado, não sei se é verdade, que os games serão para o cinema do século XXI o que a fotografia foi para as artes plásticas e o cinema foi para o teatro, sei lá, nas décadas anteriores. Vocês acham que tem essa consonância de meios aí? Existe mesmo Não, esse desenvolvimento de um meio para o outro? Tem pontos de contato, claro, mas é porque jogos... Eu nem gosto muito do termo jogo, mas assim, para mim eu não sei como chamar esse negócio. Como chama, então? Não sei o que é interativo, eu não sei o que é. Porque cada um tem suas regras próprias. Pode ter um jogo puro, abstrato, sabe? Tipo Tetris, que não tenha nenhuma coisa narrativa, a menos que tu realmente seja imaginativo e coloque naquilo. Ou jogos que... Eu acho assim, tentando resumir muito, eu acho que os jogos eles são pobres enquanto eles tentam mimetizar a linguagem de cinema, como, sei lá, também acho mais coisas de quadrinhos, quando tentam... E eles são mais ricos quando eles tentam usar o que eles têm de único. E uma das coisas que... Claro que falar de jogos como no geral é impossível, porque são coisas muito diferentes, mas uma das coisas que alguns jogos podem fazer, que é o que se chama de narrativa emergente, né? Que é justamente isso, que é uma narrativa que ela não está pré-criada, ela não tem um script disso, mas ela nasce a partir da interação de vários elementos que o jogo te dá. Por exemplo, tem um jogo que eu gosto muito, que é o Crusader Kings 2, que é tipo um simulador de dinastia medieval, que na verdade é um mapa com um monte de planilha de pessoas, e tu vai fazendo casamentos, só que, cara, as narrativas que saem disso. Tem fóruns inteiros de pessoas que criam depois os AAR, que é After Action Reports, né, relatórios depois da ação, que são crônicas inteiras de intrigas de família. É meio que um Game of Thrones, assim, que surge de uma coisa que não tem isso imposta. Ela surge na cabeça de quem está jogando a partir dos elementos. Então eu acho isso muito legal. Eu acho que não narrativa, mas esse troço interativo que se chamam de jogos tem uma possibilidade infinita, assim, mas eu acho que tem o seu lugar próprio, assim como o cinema tem o seu lugar próprio, não tirou o lugar da literatura, claro que influenciou a fotografia, como a fotografia influenciou as artes plásticas. Eu acho que tem esse eco, mas não vai substituir, é uma coisa única e que eu acho que tem possibilidades muito grandes, únicas, não só por esse termos de narrativa emergente, mas pela capacidade que, na minha opinião, e de várias pessoas que estudam isso bem mais a sério do que eu, tem de ser a mídia, a linguagem mais adequada a promover empatia de todas. É a mais capaz de te colocar num lugar de alguma coisa. Mais do que literatura, mais do que cinema, ela é a que mais quebra
essa distância entre quem está na tela, ainda mais agora que tem virtual, então, mas enfim, entre uma coisa ficcional e a tua experiência. Então isso para mim é riquíssimo, tem 1 milhão de possibilidades, tanto aterradoras quanto maravilhosas. A fruição de literatura e cinema, por exemplo, pegar dois formatos extremamente poderosos narrativamente, ela é extremamente passiva, né? A literatura menos, mas assim, fisicamente são passivas, né? O cinema tu senta e olha. O ambiente pode influenciar um pouco, se está vendo o filme sozinho com pessoas, muda um pouco, mas em essência tu está parado absorvendo sinais luminosos na retina e abraço, né? Literatura tu tá ali também, passando os olhos e tal. Ela exige um envolvimento, um engajamento mental constante, nisso ela é diferente do cinema, acho que cinema e televisão tu realmente só recebe. A literatura tu tá ali fazendo uma forcinha, mas tá parado, passando os olhos, né? Eu acho que o videogame, a grande diferença é essa, que tu interage com ele tá no meio do caminho entre cinema e uma espécie de dança, assim. E a coisa da empatia vem daí, eu acho. Enfim, eu escrevi um artigo que fala sobre esse assunto e a opinião que eu tinha quando eu escrevi esse ensaio, ela se mantém, grosso modo, assim. Acho que as coisas não mudaram tanto de lá pra cá, porque eu escrevi em 2008, 2009. Seu Nascimento, né? É o que saiu na Serrote. E, enfim, o que ele falou de narrativa emergente é uma coisa, né? As histórias que surgem de uma interação com uma coisa que a história não está dada de antemão ali, são elementos que tu pode interagir e se formam histórias pelo conjunto dessas interações que não estavam previstas, né? Mas a narrativa de videogame é diferente do cinema, do teatro, qualquer outra coisa, pela questão da interatividade ou do procedimento. Procedural. Narrativa procedimental ou procedural, né? Depende da... Procedural é o termo em inglês, aí eu não sei se se usa em português ou se diz procedimental. Mas que é isso, é a ideia de que executar um procedimento tem um poder alegórico, né? E videogames são jogos, eu entendo quando tu fala que não faz muito sentido termos jogos porque eles adquiriram uma variedade gigante, mas eles são também jogos porque eles compartilham com jogos a noção de que existem limites, né? São dadas regras do que tu pode fazer. Essas regras precisam ser seguidas, então qualquer coisa que aconteça vai ser dentro dessas regras. Elas podem ser as mais variadas possíveis, daí vem a variedade, mas a adesão às regras do início ao fim e um procedimento que tem início, meio, fim, que tu tem que seguir para construir ou fazer a história se desenrolar é uma característica de jogos. E isso muda totalmente, né? Tu vê uma história passivamente ou ter que apertar botões ou fazer comandos ou descobrir o que tem que fazer para a história avançar torna a história diferente. E isso quem joga sabe claramente, às vezes é difícil colocar em palavras por quê. Só fazer um parêntese que tem a ver com o que a gente estava falando antes da nossa crença comum do corpo como consciência, porque justamente isso, em termos de teoria da mente, várias coisas assim, tem essa afirmação que eu acho correta, de que se o teu corpo se engaja com alguma coisa, ele entende como aquilo está acontecendo, aquilo é real. Que é diferente, por mais que tu leia e consiga criar uma coisa e consiga criar uma empatia, é diferente se tu está engajado naquilo mecanicamente, nem que seja, sabe, mexendo dedos. O teu corpo, que é a tua consciência, está absorvendo aquilo como que está acontecendo consigo. Tanto que é a única mídia em que tem essa confusão que a pessoa fala, aí eu fiz isso, se ela está falando de um personagem do jogo. Ninguém fala eu fiz isso de um personagem que ela leu ou que assistiu, mas tu fala às vezes. E daí eu fui lá e eu... Não foi tu, foi um personagem. Só que essa confusão é tanta que é isso. Para mim a riqueza é essa. Sim, até uma coisa que eu coloco naquele ensaio é que quando a gente fala de videogames, ao contrário, por exemplo, do cinema, quando tu fala assim, eu vi um filme muito bom novo do Gene Jarmusch, sobre o que é o filme, ou qual é a história do filme, do que o filme trata, ou enfim. Com videogames, a construção mais comum, tipo, saiu um jogo novo do Fujito Ueda. E aí se pergunta, mas como é o jogo? O que se faz nesse jogo? Que tipo de jogo é? As perguntas são diferentes. Tem a ver com a linguagem mais, né? Porque envolve... Tu quer saber o que tu tem que fazer. Como eu vou interagir com esse troço? Não é qual é o tema. Às vezes se pergunta, mas a pergunta mais automática que vem é como é o jogo. E isso eu acho que é a chave para entender o que tem de diferente, por exemplo, entre cinema e videogames, né? Então, claro, talvez os videogames eventualmente substituam o cinema em termos de ocupação de mercado. As pessoas vão gastar mais dinheiro e mais tempo jogando, já está correndo, né? Do que vendo filmes. Mas não vai substituir, como assim, seria uma evolução da linguagem do cinema e vai suprir o que o cinema fazia. Porque realmente são experiências diferentes na essência.